Minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho a economista Rita Mundim e os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. E a gente começa falando de tudo que aconteceu, né, ontem no Rio de Janeiro e segue acontecendo ao longo dessa segunda-feira, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nessa segunda, para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão dos suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Os presos são Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A motivação principal, segundo a polícia, era uma disputa imobiliária. Os Brazão tinham interesse em fazer um loteamento na zona oeste do Rio e Marielle se opunha ao empreendimento, inclusive em votações no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eduardo Costa, esse caso começou a ser elucidado, agora a gente já sabe mais ou menos os caminhos, é lógico que essas pessoas ainda são suspeitas, né? O Ministério Público deve apresentar lá ao STF toda essa questão envolvendo a denúncia e podem sim virar réus, podem sim ser condenados. Mas fato é que a investigação da Polícia Federal dá um caminho de elucidação desse caso que demorou um pouquinho, né? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu mal acordaram ontem quando escutei a nossa Reuters, como é que é o nome dela? Lá do Rio de Janeiro? Diana Rogers. Rogers. A Diana falando dessa operação. E a partir daí, durante várias vezes ao dia, eu fui ao rádio, à televisão, ao site. Ô Júnior, eu fiquei espantado ao cair da noite, porque nada disso me assustou, sabia? Eu fiquei assim, gente, o repórter não pode perder a capacidade de se absurdar. Mas nada me assustou, porque eu conheço políticos com a cara, o jeito e a ação desses dois irmãos. Eu sabia pouco do Chiquinho, mas já sabia algumas coisas do Domingos. E não tinha a menor dúvida que era um safado. Assim, sabe? A gente deve, tecnicamente, com juízo, tratá-lo de suspeito, né, Júnior? Uhum. Mas Papai do Céu me permite fazer esse pré-julgamento, mas está escrito assim na testa, eu sou safado. O comportamento, o histórico, o jeito dele dar entrevista quando deu negando, tudo, você olha e fala assim, nossa. E isso, infelizmente, não é novidade no Brasil, no mundo e, sobretudo, no Rio, Júnior. Aí todo mundo está assim, mas como é que o delegado pode fazer isso? O Júnior também não é. Júnior, com devido respeito à esmagadora maioria que é séria e procura fazer a coisa certa, para você, delegado corrupto, é surpresa. Não. Não mesmo, nem aqui em Minas. Então, eu falei assim, nada me assustou. Agora, o Sapori disse hoje no Jornal do Itatiaia, tirou daqui, ó. Eu acho que tudo que a gente tinha de assustar, a gente assustou ontem. A gente hoje tem que começar a pensar o seguinte, eu não estou falando em termos de Rio de Janeiro, lá o negócio é mais sério, lá vai ter que fazer cirurgia. Aqui a gente pode dar um antibiótico. O que estamos fazendo para evitar que gente desse naipe chegue no comando das nossas cidades, do nosso estado? Das casas legislativas é mais difícil. Eu percebo isso há mais tempo. Mas o que estamos fazendo para evitar que essa gente mande na cidade, no estado e no país? É isso. Ô Eduardo, já que você citou Luiz Flávio Sapori é especialista em segurança pública, eu separei inclusive um trechinho de uma fala dele, dessas falas que você ouviu no Jornal da Itatiaia, para a gente acompanhar e ver a análise dele, que é um estudioso de segurança pública, para saber o que o Sapori está achando disso tudo. Vamos ouvir o Sapori. Me parece a ponta do iceberg está sendo apresentada de uma maneira nítida, como há muito tempo não se revelava. A gente já sabia disso, não é novidade saber desse conluio do crime organizado com o aparato policial no Rio de Janeiro, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, mas esse caso da Marielle, de maneira crua e nua, mostra que os mandantes, os políticos, os Brazão, eles não são propriamente líderes de milícia no Rio de Janeiro, mas eles são políticos que têm seus currais eleitorais em regiões da zona oeste do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que são governados pela milícia. Então, eles são braços políticos da milícia. Com a inserção no Tribunal de Contas do Estado, deputado federal,
Eles têm indicados no governo municipal, da Prefeitura do Rio de Janeiro, eles têm laços com o governo estadual do Rio de Janeiro no momento. Olha a gravidade. Políticos de tradição no Rio de Janeiro, que têm proteção, que têm vínculos com o prefeito, com outros com o governador. Então, revela como a política do Rio de Janeiro está contaminada pelo crime organizado. É isso, Júnior. É isso. E isso depende de nós. Em outubro tem eleição. Você que é ouvinte de Itatiaia, pense nisso na hora de escolher o seu prefeito. Pense nisso na hora de escolher o seu vereador. Ou de simplesmente dizer assim, eu não vou lá votar, tudo é a mesma coisa. Não é não. Não é não. Você não pode comparar Antônio Pinheiro, que foi vereador em Belo Horizonte, Arutana Cobério, que foi vereador em Belo Horizonte, Sérgio Miranda, que foi vereador em Belo Horizonte, essa Fernanda Otué, que é vereador em Belo Horizonte, com um tantão de gente que tem por aí. Isso está na nossa mão. William, você conhece bem o Rio, trabalhou muito tempo lá, inclusive em programas policiais, ou seja, você conhece bem esses trâmites. Algo a discordar ou a acrescentar no que o Sapori e o Eduardo disseram? Eu discordo do Eduardo quando ele fala que não se assusta com isso, que eu me assustei com a presença do Rivaldo nisso, desse delegado. Porque quando ele chegou, todos falavam muito bem do trabalho desse homem, principalmente à frente da delegacia de homicídios. E aí, eu vou no que o Sapori falou, que é a ponta do iceberg. Só para a gente ter uma ideia, em, 20 anos, isso foi um levantamento do jornal o Globo, 43 políticos foram executados no Rio de Janeiro. Nós temos essa relação de tráfico, milícia, político, está muito bem exemplificado no Tropa de Elite 2, que fala sobre como funciona a estrutura do Rio de Janeiro. Você, para eu não perder meu tempo aqui com isso, descrevendo tudo isso, assiste o filme que você vai entender praticamente a estrutura política do Rio de Janeiro, que é essa. Quando o Sapori fala que é a ponta do iceberg, o Rivaldo, ele esteve à frente de vários casos de homicídio, que estão ali ligados entre jogo do bicho, que é a contravenção, a política. Nós temos, por exemplo, a morte do Pereira, que era um PM acusado de ser integrante de milícia, que foi morto em maio de 2016. Em setembro de 2016, morre o candidato a vereador no Rio de Janeiro, chama Marco Falcon, também apontado como ter sido um miliciano. Isso tudo, quem é que está à frente da investigação? Rivaldo. Qual a relação desses dois homens com a Zona Oeste, onde atua o Brasão? Total. O Pereira era o responsável pela Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nada acontecia na Zona Oeste do Rio de Janeiro sem a anuência do Pereira. Responsável quando se fala em milícia. Em milícia, em controle do crime. Posso dar um pitaco só? Pode. Sugerir outra série que está na Globoplay, Vale o Escrito. Vale o que está escrito, onde você vai pegar Maninho e todos esses caras envolvidos na contravenção. E aí, gente, o que me assusta é ver um profissional como o Rivaldo, que foi um cara que esteve à frente, sabe, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, à frente do homicídio, um cara que abraçou a família da Marielle. Imaginar que esse cara estava recebendo grana para tramar assassinato. E aí, o que eu espero nessa investigação, que todos os casos por onde o Rivaldo passou, esses casos sejam reinvestigados. Vamos trabalhar, vamos puxar o fio da meada. E o que o Eduardo fala, eu acho que é a máxima, se você sabe que uma pessoa envolvida ou tem suspeita que ela é envolvida com tráfico de drogas, corrupção, milícia, novo cangaço ou qualquer coisa ilegal, seja venda de produtos ilegais, não vota nessa pessoa para vereador, prefeito, deputado, para nada. E a gente vai tentar mudar a política trazendo gente nova, pessoas que realmente estão trabalhando. Agora, o Rio de Janeiro, amigo, não é para amadores. E vai ser muito difícil a gente conseguir organizar a casa lá, porque a corrupção está toda entranhada em todas as esferas, gente. E aí, Rita Mundim, bom dia para você. Queria te ouvir sobre esse desfecho aí, esse caso emblemático lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu realmente fiquei muito assustada, que é um deputado federal, um conselheiro no Tribunal de Contas de um estado como o Rio de Janeiro e um delegado que já foi chefe da Polícia Civil. Aí, gente, vem aquela questão. O que nós estamos assistindo? A politização
da justiça à politização do crime. Então, os critérios, como bem disse o Eduardo e também o William, a gente tem na mão, no voto, a chance de melhorar, de mudar, de purificar, de oxigenar essa estrutura que está tomando conta do Brasil. E um alerta, né, para todos os estados que o Rio de Janeiro sempre foi, infelizmente, o pior exemplo e é o estado que está mais à frente nessa questão desse envolvimento do crime com as instituições. Então, que a gente, né, faça aí, crie critérios e crie processos capazes de minimizar a entrada de bandidos nas instituições que comandam a nossa sociedade. Edilene Lopes, tem todo um movimento aí em Brasília em torno dessas prisões, inclusive o deputado federal, a Câmara precisa aceitar isso tudo, né? Tem essa votação no Supremo que já tem maioria, mas outros ministros ainda precisam votar. E as repercussões aí na capital federal? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Aqui na capital federal, o movimento dos parlamentares, principalmente da base de governo, que foi quem insistiu para que essa investigação fosse feita pela Polícia Federal, é que essa votação para a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brasilzão seja feita rápido. E eu não duvido que vai ter apoio também de parlamentares que não são da base de governo. São necessários 257 votos, ou seja, metade dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados, para que a manutenção da prisão dele seja feita. E por que ele não é bem-vindo, agora é persona não grata? Porque é laranja podre. O União Brasil, nas primeiras horas depois da prisão, já expulsou o deputado. Ninguém quer alguém que esteja atrelado a um crime contra a democracia. Quando um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas, mandam matar uma vereadora e são acobertados ou têm a vida facilitada por um policial civil, um delegado, um chefe de departamento de polícia, não se trata de um crime contra uma pessoa, se trata de um crime contra a democracia, porque a briga era uma briga política, uma disputa por finalidade de território. Os deputados, o deputado e o irmão dele, a família Brazão, queriam uma utilização comercial dessa área, que provavelmente teria a atuação da milícia, e Marielle Franco lutava por uma destinação social para moradias nessa área. Não deram conta de fazer essa disputa no parlamento, que existe justamente para que haja o diálogo e a solução para as questões, e aí foram para a bala, mandaram matar uma vereadora. Então, esse não é um crime só contra uma pessoa, é um crime contra a democracia. Mostra que o nosso sistema, ele não está funcionando bem e ele precisa de correções, ou no mínimo precisa que as pessoas que não conseguem exercê-lo não estejam nesse espaço de disputa de ideias e sejam punidas. Então, esse é um caso considerado grave. Houve uma tentativa de federalização pela Raquel Dodge, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela não conseguiu, ela foi um voto vencido, não conseguiram federalizar dessa vez, mas a Polícia Federal entrou no caso e só por isso foi resolvido. Porque se tivesse continuado nas mãos da Polícia Civil, que tem a administração do Estado no Rio de Janeiro, num ambiente contaminado e corrupto, muito possivelmente não saberíamos quem mandou matar Marielle. Então, por isso é importante, em casos locais onde há muita influência daqueles que são os mandantes, que esses casos não sejam julgados e nem investigados pela esfera regional, porque a chance de um crime ser acobertado, ela é muito grande, é acobertado por autoridades, como mostra essa investigação da Polícia Federal. Júnior. Ô Júnior, quando eu falo que não ia sustentar, para mim, depois que o Rio teve 5 vereadores presos, e aquele Witzel, que era juiz, afastado daquele jeito, foi ele que deixou federalizar, lembra? Ele deixou. Depois que os PMs mataram uma juíza, nada me assusta mais. Agora, eu sugiro ao ouvinte, nós já sugerimos aqui 2 minisséries. Vale o Escrito da Globoplay e a outra, o filme, né? Vale, o Tropa de Elite e o 2. Agora, eu quero sugerir aos ouvintes para irem ao Google e pesquisarem Domingos Brazão. Esse cidadão que estava no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foi afastado dos 6 ou 8 anos por causa de suspeita gravíssima e que estava voltando agora, Júnior, nunca parou de receber o salário. E aí iria receber agora 500 e tantos mil reais pelas férias não gozadas no período que esteve afastado. Esse cidadão, ele, de 95 para 98, ele foi do PL, já passou pelo PT do B, mas foi no MDB que ele cresceu, ao lado, sabe de quem? Eduardo Cunha. Lembra dele? Nossa. E sabe de quem ele é aliado hoje? E tem um irmão na gestão hoje. Ele tem um irmão na gestão, Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio.
E sabe para quem que ele fez campanha? Para presidente? Dilma Rousseff. Os caras, Júlio, eles têm tentáculos em todas as frentes político-partidárias. Onde tem chance de poder, estão lá. E é para proteger os seus interesses. E eu vou repetir o que eu já falei um tantão de vezes. Eu estou pronto para calar minha boca, mudar de ideia, que eu não sou poste, a hora que alguém me convencer do contrário. Eu vou morrer dizendo, esses tribunais de faz de conta têm que acabar, isso não muda em nada, é um gasto danado, é um encosta gente que é parente político lá, é um gasto. Quanto custa manter um Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e me dá um resultado prático desse tribunal, Júnior? Agora, o Eduardo toca num ponto importante, que é a campanha para prefeito agora. Então, em função dos vínculos da família Brazão com o Eduardo Paes, com o Sérgio Cabral, com a turma toda hoje, isso pode favorecer a esquerda e pode favorecer Freixo. Pode ter uma mudança de jogo aí. Bom, mas fato é, eu queria te perguntar o seguinte, Júnior Moreira, perguntar para o Eduardo também, me diga uma coisa, você acha que a grilagem de terra parou no Rio de Janeiro? Acho que não. Você acha que a milícia parou de construir apartamento no Rio de Janeiro? Você acha que a milícia parou de ganhar dinheiro? Não, a máquina continua. E a máquina vai continuar, porque o sistema é corrupto. As favelas, elas são potência e hoje servem de exploração. Não só no Rio de Janeiro, como em várias capitais desse país, onde as pessoas exploram a grilagem de terra. As ocupações que nós temos aqui, Agora, o general, em BH. Isso não é grilagem de terra? O general que nomeou ele lá para chefe de polícia falou assim, posso ter sido enganado como toda a sociedade brasileira. Ô general, Eduardo, você não bota a ficha desse cara, ela era impecável. É, né? Um bom profissional. Aí quando você vai ver, um cara pilantra fedendo a peixe. Gente, rapidamente, eu acho que dá para entrar num outro assunto aqui, porque 27 pessoas morreram em decorrência dos temporais no Sudeste nesse fim de semana. No Espírito Santo, Mimoso do Sul ficou debaixo d'água. O prefeito chorou nas redes sociais, dizendo não saber mais o que fazer. O Estado decretou situação de emergência. No Rio, entre os mortos, 4 são da mesma família. A chuva foi tão forte que provocou o colapso, inclusive, de um cemitério, destruindo sepulturas e deixando caixões expostos. Edilene, acredito que o governo federal, a turma aí de Brasília, já está olhando com mais carinho para essas duas regiões, né? Com certeza, e tem que olhar rápido, Júnior, porque isso carece de medida política rápida e não apenas de dispensar recursos para socorrer essas populações, mas o simbólico também importa. Essa é a hora de ministros, do presidente, das autoridades do Brasil irem a esses locais checar o que aconteceu. Então, essa é uma lição que deve ser sempre cumprida. A atenção com a população, ela é importantíssima. Vamos ver o que acontece nas próximas horas diante da tragédia e dos acontecimentos das últimas horas. Ô, Rita, só muda estado, né? Todo ano a gente está mais ou menos aqui nessa época falando dessas tragédias envolvendo alagamentos. Pois é, falta prevenção, né, Júnior? Então, já sabe até onde que vai chover e aonde que a tragédia ocorre. Então, as medidas de prevenção têm que ser tomadas. Planejamento e prevenção. É isso. Ponto final no nosso Conversa de Redação. É lógico que toda a cobertura desse caso Marielle está no nosso itatiaia.com.br, no YouTube também da Itatiaia. Tem muita coisa interessante para você que quer entender melhor tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Agora em Brasília também, né? Com esses presos indo lá para a capital federal.